Amados, sem dúvida alguma, uma das maiores armas utilizadas pelo inimigo contra nós é o medo. Ou seja, o medo é uma coisa terrível, sobretudo porque é inimigo da fé. Agora, quem nunca teve medo? Conciliar medo e fé é complicado. Por exemplo, se temos notícia de que um filho está doente, enfermo, imediatamente nos acende um medo do diagnóstico e consequências dessa enfermidade, sendo o ápice do temor o medo da morte. Diante desse medo, a nossa fé se abala. E daí, quando o nosso medo é muito grande, a gente percebe que o que precisamos na realidade é de um milagre, algo sobrenatural para superar essa situação. Mas existe um ingrediente necessário que nós muitas vezes não temos, que é a fé. Veja, é fato, e eu acredito que Deus não precisa de minha fé para fazer o que quer que seja, pois Ele é soberano, poderoso e jamais estará limitado por mim ou por qualquer outra coisa. Mas a palavra nos revela que, em várias situações, os milagres não acontecem justamente por falta de fé. Vocês se lembram que quando Jesus prega em Nazaré, todos aqueles milagres e sinais que lhe acompanhavam não acontecem? E o texto sagrado nos aponta claramente isso lá em Mateus 13:58. E Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas. Ou seja, alcançar milagre sem fé é complicado. Eu quero nessa noite meditar com vocês em um salmo de Davi, Salmo 56. Mas para isso nós precisamos entender um pouco o pano de fundo. Em qual contexto ele foi escrito? Veja, a organização do livro de Salmo não traz em sua sequência de numeração um respeito cronológico. Por exemplo, o Salmo 51 foi escrito por Davi logo após ter sido repreendido por Natã em face do seu pecado. Agora, o Salmo 34, que por sinal complementa o Salmo 56, foi escrito imediatamente após o Salmo 56, que nós vamos ver. Aliás, nós devemos observar um sempre à luz do outro. Ou seja, quando observamos os Salmos, nós podemos, ao juntá-los com os acontecimentos cronológicos narrados na Bíblia, entender o contexto e assim ter uma ideia melhor da situação como um todo e dos sentimentos que envolviam não só o autor do Salmo, como o povo da época. Então, qual que é o pano do fundo do Salmo 56? O pano de fundo está lá em 1 Samuel, capítulo 21. Eu vou ler a partir do verso 10 para você entender. 1 Samuel 21, 10, diz assim a palavra. Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Todavia, os conselheiros de Aquis lhe disseram, não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantavam em suas canções, Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela sua barba. Aquis disse aos seus conselheiros, vejam, este homem, ele está louco. Por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? Capítulo 22, verso 1. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Note, o Salmo 56 que leremos foi escrito no momento exato desse contexto, do fato narrado no final do capítulo 21 de 1 Samuel. Tanto que é estampado muitas vezes na Bíblia um título no próprio Salmo, Hino de Davi, quando o filisteu o capturaram, ou seja, quando o prenderam em Gate. Agora, vamos tentar nos situar melhor. Saul está decidido a matar Davi. Vemos no capítulo 19 de 1 Samuel que Saul busca Davi na madrugada, mas a esposa de Davi, Mical, filha de Saul, protege Davi, seu marido, que foge para Ramá, em busca de encontrar seu amigo e cunhado Jonatas.
Saul vai em seu encalço, mas algo sobrenatural acontece e Saul e seus guerreiros não conseguem perseguir Davi. No caso, Jonatas decide ajudar o amigo. Está lá a partir do capítulo 20, a partir de 1 Samuel. E combina com Davi descobrir se de fato Saul pretende matá-lo e avisá-lo. É aquela cena da flecha. E aí eles fazem um pacto de lealdade um ao outro. Davi, então, vai em fuga para Nob. Está lá no capítulo 21 de 1 Samuel. Encontra com o sacerdote Aimeleque, mente para esse, ou seja, dá uma enganação, está com fome, pede algo para comer e, no caso, só tem à disposição um pão consagrado, que lhe é entregue. Como ele fugiu de madrugada e sem armas, ele pergunta se não tem ali alguma arma. Quando, no caso, lhe é oferecido a espada de Golias, que está ali à disposição, enrolada num pano. E, no caso, como o rei Saul está à sua procura, ele foge para Gate. No caso, Davi devia estar realmente muito desesperado, pois sua fuga de Saul o coloca diante de outro risco. Davi busca refúgio justamente na cidade de Gate, que é a primeira cidade do território da Filistia, quase na divisa, mas é a cidade de Golias, herói filisteu, morto pelo próprio Davi. Na verdade, ele estava de posse da espada do gigante, ou seja, Gate era o pior lugar que Davi poderia escolher para se esconder. No caso, Davi ele é reconhecido pelos filisteus que o prendem, portanto, Davi escreve o Salmo 56, provavelmente na prisão de Gate, enquanto aguardava se encontrar com o rei Aquis para julgamento e provável e iminente execução. Então a situação narrada ela é de medo, desespero, ela é de morte. Mas então, como é que Davi lidou com medo? No caso, o Salmo 56 e o Salmo 34 nos mostram a história na perspectiva dos sentimentos de Davi em meio à tribulação e, em especial, diante do medo. Observando o Salmo 56, vamos tentar aprender com o testemunho de Davi, em meio a esse evento, que sentimento ele nos revela. Por isso, abra sua Bíblia no Salmo 56. Texto que meditaremos nessa noite. Salmo 56, acompanhem comigo a leitura. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam o tempo todo, me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar, muitos atacam-me arrogantemente. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderás fazer-me um simples mortal? O tempo todo eles distorcem as minhas palavras, estão sempre tramando prejudicar-me. Conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos na esperança de tirar minha vida. Deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Como isso, saberei que Deus está a meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Imagina, fugir de alguém que quer te matar para a cidade de quem você havia matado. No caso, Davi, logo ao ser reconhecido pelos guerreiros filisteus, é levado preso na presença do rei. Nessa hora, Davi teve medo. Você já sentiu medo? Agora, como Davi lidou com esse medo? É isso que nós queremos meditar nessa noite. Em primeiro lugar, diante desse medo, nós observamos que Davi clama ao Senhor. Olha o que está no verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam o tempo todo, me atacam e me oprimem. Olha,
O Salmo paralelo 34, escrito após o livramento de Davi, registra lá no verso 4: busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Verso 6: este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Certa vez eu ouvindo Pascoal Piragini falando sobre esse mesmo assunto, ele aponta algo recorrente, sobretudo para quem tem filhos mais novos. Quando os nossos filhos eram pequenos, às vezes eles tinham medo noturno. Sabe o que eles faziam? Eles iam ao nosso quarto e nós os aconchegávamos nos nossos braços. No caso, há uma grande lição aqui. Diante dos perigos, diante dos medos, diante das angústias que enchem o nosso coração, o que mais precisamos é estar nos braços do Pai. Dele virá a segurança que precisamos. É exatamente isso que Davi está nos mostrando. Em segundo lugar, nós observamos ainda que diante do medo, Davi chorou aos pés do Senhor. Olha o que está no verso 8. Registra tu mesmo, ó meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas em teu livro? Sabe, tem momento em nossa vida que não conseguimos nem orar. Tem momentos em que estamos tão angustiados, tão oprimidos, que só não resta chorar diante do Senhor. Meu amado, minha amada, você não imagina quão poderoso é chorar aos pés do Senhor. No caso, foi isso que o Senhor mostrou a Davi. E ele colocou essa revelação de Deus em figura poética de linguagem, nos ensinando que Deus não somente está vendo nossas lágrimas, mas cuidadosamente as coleciona em seu odre, marcando no livro eterno a sua memória. Isso é lindo demais, gente. Veja, Deus coleciona nossas lágrimas, pois as tem como preciosas, pois são o derramar de nossa alma diante dele. E ele registra, eu não sei como, no livro de suas memórias o significado de cada uma dessas lágrimas. Entenda, é por isso que a Bíblia nos afirma que Deus não despreza um coração quebrantado. É interessante, pois no momento do medo, diante da situação, Davi utilizou uma estratégia. Não sei se própria ou inspirada. Para enfrentar o problema, ele, Davi, se fingiu de louco. Nós lemos lá, na presença deles, fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco. Ele riscava as portas, deixando escorrer saliva na barba, ou seja, ele babava. Entenda, nos momentos mais difíceis da vida, a tendência humana é de ficar desesperado e procurar qualquer tipo de solução. É comum justificar mentiras, atos de violência, inclusive erros por causa das circunstâncias difíceis que a pessoa enfrenta. O que eu quero dizer para vocês? É que o importante não era o método, pois o método não é infalível. Estava são e de repente começa a posar de doido. Não é isso. O importante é que Deus vai trabalhar na situação. E no caso, Davi nos revela de forma clara como Deus trabalhou nessa situação. Olha como é que está registrado no Salmo 34, verso 7. Ó. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Ou seja, queridos, entendam, Davi, ao escrever o Salmo 34, após o livramento, na realidade está nos dizendo, eu tenho certeza que não é o babar na barba que me deu livramento. Não foi eu salivar, fingir de louco, mas é porque o Senhor cegou o entendimento daqueles homens. E do rei, ele cegou. Eles não entenderam. Tanto que o rei falou assim, vejam este homem, ele está louco. Por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos aqui? E Davi foi embora. Em terceiro lugar, nós observamos, ainda que diante do medo, Davi reafirmou a sua fé em quem Deus é. Acompanhem comigo, olha o que está escrito no verso 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Verso 9.
Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está a meu favor. Verso 11. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me um homem? Veja, a terceira atitude de Davi para lidar com o medo foi reafirmar a sua fé em um Deus sobrenatural, um Deus poderoso, ou seja, em quem Deus é. Quem é o Senhor? Note, nesse salmo, Davi está lidando com o medo. Ele está vivendo todas aquelas angústias do coração. E nessa hora ele vai exercitar algo maravilhoso. Ele vai trabalhar dentro de si para transformar o medo em fé. Mas como é que a gente transforma medo em fé? Essa é a grande pergunta. No caso, dá para imaginar que quando Davi está escrevendo esse salmo dentro da prisão, ele começa a pensar em quem é o seu Deus. E na medida em que ele começa a avaliar quem é Deus, ele vai trocando devagarzinho o medo pela fé. Isto é, reafirmar a sua fé em quem é Deus. Quem é o Deus a quem você está clamando, orando? Quem é esse Deus? É isso que suscita a fé. Veja, quando eu me dou conta de quem é Deus, os meus problemas mudam de perspectiva. Note, os problemas se agigantam diante de nós quando a gente só olha para eles. E de fato é verdade, os problemas geralmente são muito maiores que nós, pois caso contrário, não o veríamos como um problema. Mas quando eu olho para cima e descubro para quem eu estou orando, com quem eu estou falando, qual é a capacidade, potencialidade desse Deus, então os meus problemas, as nossas lutas mudam de tamanho. Isso porque os meus problemas não vão estar mais na perspectiva dos meus sentimentos de morte, de angústia e destruição, mas vão estar na perspectiva do tamanho do meu Deus. Veja, se eu olhar um pouquinho para a história de Davi, que está preso na cidade de Gate, cidade natal do gigante Golias, eu poderia dizer aquilo que talvez o Espírito Santo tivesse soprando no coração de Davi naquela hora. Davi, lembra, não importa o tamanho do gigante, o que importa é o tamanho do seu Deus. Porque um gigante pode ser derrubado com uma pedrinha, se for lançada com fé. Aleluia! Que diremos, pois, diante dessas coisas, dessas circunstâncias? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso que Paulo escreveu em Romanos 8,31. Então, que ser humano é capaz de me destruir? Que ser humano é capaz de te destruir? O que Deus está fazendo é falando para Davi: Davi, você está aqui nessa prisão. Se você olhar só para a prisão, você diz, estou morto. Mas se o Senhor é Deus, não tem prisão, não tem rei, não tem poder no céu, na terra ou debaixo da terra, não tem demônios, não tem nada que possa ir contra o Senhor. A gente troca o medo pela fé quando a gente tem a dimensão de quem é o nosso Deus. Por isso eu te pergunto, quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus? Eu não sei quanto a vocês, mas eu especialmente me encanto com a majestade do Senhor, descrita lá em Isaías no capítulo 40. Fico maravilhado quando eu olho o verso 26, que está escrito assim: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Isso é lindo demais, gente. Se você crê num Deus que não pode fazer milagre, se você crê num Deus que não pode ouvir orações, se você crê num Deus que criou o universo e o largou segundo as suas próprias leis, se você crê num Deus que não intervém, se você crê num Deus que vê você buscando métodos de pensamento positivo, então eu quero dizer para você que a única esperança que você tem é prisão e morte. Mas se você crê num Deus todo-poderoso, você vai grudar nos pés do Senhor Jesus e dizer: tu és minha esperança, pois se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Eu não sei quanto a vocês, mas eu
Eu tenho minhas lutas, meus medos, e vou lá implorar aos pés do Senhor, porque se sair do trono de Deus um decreto a meu favor, um só decreto do trono de Deus, não há poder nesse universo ou fora dele que possa deter o decreto de Deus. Queridos, na hora do medo, Davi trabalha isso em seu coração. Senhor, eu sei quem tu és o Deus sobrenatural, todo-poderoso. É isso que eu queria que você guardasse no teu coração nessa noite. Em quarto lugar, nós observamos ainda que diante do medo, Davi, reafirmando quem é Deus, ele ainda relembrou que Deus é um Deus de palavra. Olha o que está no verso 4. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei, que poderá fazer-me um simples mortal. Verso 10. Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Queridos, é interessante, na língua hebraica, não temos superlativo. Por exemplo, quando queríamos falar santíssimo, eles diziam santo, santo, santo. Então, qual é a maneira de colocar superlativo de alguma coisa? Era repetir. No caso, nesse Salmo 56, Davi vai repetir a palavra, ou seja, eu louvo esse Deus da palavra, eu louvo esse Deus que tem palavra, eu louvo essa palavra de Deus. Você sabe qual é a palavra que estava na mente de Davi? Era essa, ó. Deus me deu uma palavra de que eu vou ser rei sobre Israel, que eu já fui ungido rei, e não dá para ser rei morto, preso dentro de uma prisão. Então aqui não vai ser o meu fim, porque esse Deus em que eu creio não é homem para mentir, como está lá em Números 23, 19. Ele é um Deus que tem palavra. Aleluia! Entenda, meu querido, minha querida. Todas as promessas de Deus vão se cumprir. A Bíblia diz assim, os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras não hão de passar. Está lá em Mateus 24, 35. Isso é muito claro. Davi olha para a realidade, olha para as circunstâncias, e no caso, a realidade é prisão. A realidade é a cidade de Gate, a realidade são guerreiros e um rei que quer matá-lo. Mas ele se lembra, eu tenho um Deus que é todo-poderoso, e ele me deu uma promessa, e essa promessa vai se cumprir na minha vida, porque ele é o Deus da palavra. Veja, a fé é algo que precisa ser trabalhado em nosso coração todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Eu definitivamente não sou nenhum campeão da fé. Tem dias que parece que estou cheio de fé, mas tem dias em que eu estou simplesmente morrendo de medo. Como é que a gente lida com essa fé que oscila? Com essa guerra que toma conta do nosso coração? A gente tem que trazer à memória quem é o nosso Deus. Ele é um Deus todo-poderoso. Gente, vocês acham que eu nunca balancei? Que eu nunca fiquei cheio de medo e dúvidas? Que eu nunca questionei Deus em face de uma palavra que foi me dada e que aparentemente não estava acontecendo? Quando eu lembro das minha pequena fé, só me resta pedir perdão. Mas existe um consolo, se é que eu posso dizer assim. Não existe, e nem nunca existiu, um homem sequer que não tenha uma fé que de vez em quando vacila. Veja, em decorrência de tudo isso, nós podemos afirmar que o nosso Deus é um Deus digno de toda confiança. E o que é fé? Se não a confiança inabalável em um Deus que está agindo em nosso favor. A Bíblia vai dizer para a gente que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Está lá em Hebreus 11:1. Firme fundamento daquilo que se espera e não é visto. Querido, querida, a fé tem que ser o alicerce sobre o qual a gente vive, senão não tem jeito. Sabe, existem coisas que ainda não estão acontecendo, que ainda não estamos vendo, mas se foi Deus quem disse, eu simplesmente posso tomar posse e caminhar confiando, porque esse Deus é todo poderoso e daí os métodos passam a ser secundários. Sabe, babar na barba não quer dizer que eu vou ser livre. Tem muita gente querendo babar na barba. Não vai resolver. Veja, eu não preciso me prender a método, a estratégia, mas sim ao Deus em quem confio.
Essa confiança inabalável em Deus deve ser construída na nossa história. E é interessante porque Deus nos dá pequenos sinais no dia a dia em nossa vida. E daí a gente vai aprendendo a confiar em Deus nas pequenas coisas, pequenas decisões, pequenos passos. E Deus quer que nós confiemos nele não só nessas pequenas coisas, mas também nas coisas grandes. E daí muitas vezes ele permite que as lutas e as provas venham para que nós possamos crescer. Amados, nós precisamos aprender a dobrar os nossos joelhos e buscar ao Senhor no dia bom e no dia ruim. Pois tanto em um como em outro nós precisamos dar graças a Deus em nossa vida. Eu vou concluir. Por fim, se Deus é esse Deus de palavra e digno de confiança, Ele também é digno de todo louvor, toda adoração. Eu falei para vocês que o Salmo 56 foi escrito durante os acontecimentos que causavam medo a Davi, lá em Gate. Mas o Salmo 34 foi escrito após, provavelmente já na caverna de Adulão. E no caso, vejam o que Davi escreve, como ele começa o Salmo 34. Está assim no verso 1. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor. Comigo, juntos, exaltemos o seu nome. Amados, a palavra bendirei, em hebraico, dá a ideia de que ele se curvou de joelhos diante de Deus e de sua salvação em sinal de respeito e gratidão. Sabe, muitas vezes a gente precisa de testa e boca no chão em agradecimento. Amados, são as nossas experiências com o Senhor que nos permite entender quem Ele é e daí simplesmente adorá-lo com a intensidade da alma e do jeito que Ele merece. Notem, mesmo após o livramento de Gate, a situação de Davi não era confortável, pois ainda havia o rei Saul e todo o seu exército poderoso em seu encalço, querendo matá-lo. Mas Davi louva a Deus, adora a Deus. Daí a gente se pergunta, como é que eu posso louvar a Deus, adorar a Deus no meio da batalha, no meio do furacão, no meio de uma encrenca tão grande como essa que acometeu Davi, como ele estava passando? Pregador, você pode estar perguntando, pregador, você não sabe o que está passando comigo. Você não sabe qual é o tamanho da minha luta. Querido, a única resposta possível, toda vez que a gente caminha por fé, a gente antevê a vitória. Entenda, eu já falei isso. Promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. Toda vez que a gente caminha por fé, a gente olha para a grandeza de Deus e daí não tem outro jeito senão se render em louvor e adoração àquele que é Senhor da nossa vida. Amado, amada, pode ser que existam promessas de Deus para a sua vida, mas hoje você ainda não consegue ver nada. Muito pelo contrário, os sinais, as contingências nos mostram um cenário terrível. Mas aí a gente ora a Deus e a promessa dele se manifesta. Amado, amado, seja qual for a situação pelo qual você está passando, Deus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Para concluir, Davi afirma algo que serve para mim e para vocês. Lá no verso 11, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Amado, existe uma verdade absoluta proclamada por Davi aqui. Deus decidiu-se por mim. Quando a gente aceita o senhorio de Cristo sobre a nossa vida, a gente reconhece um Deus que despiu-se de toda a sua glória, habitou em carne, foi condenado, crucificado, morto, sepultado, mas ressuscitou, está vivo e tem as chaves da morte em suas mãos e simplesmente decidiu fazer em mim, em nós, a sua morada, ou seja, decidiu ser por nós. E se Ele é por mim, se Ele é por você, quem vai ser contra nós? Quem vai ser? Veja, eu ainda não entendo qual a razão de algumas coisas acontecerem. Coisas da qual a gente não tem controle. Eu ainda não entendo como os planos de Deus são realizados e nem mesmo como concebidos em sua glória. Mas uma coisa eu sei.
cada detalhe daquilo que Deus planejou para mim fazem parte da bondade dele que foi planejada para a minha vida. Isso mesmo que eu tenha dificuldade em perceber. O que existe para nós é um desafio para você. Responda pela fé. Quem é o teu Deus? Hoje é noite de você reafirmar sua esperança nesse Deus. Hoje é noite de você relembrar as palavras, as promessas dele. Hoje é noite de você proclamar como Davi: que mal me poderá fazer um simples homem? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Vamos orar? Pai, que essa mensagem tenha falado ao coração, trazendo esperança a muitas pessoas. Que todo medo seja transformado em fé. Com o exemplo daquilo que aconteceu com Davi, possamos relembrar suas promessas. Ainda que circunstâncias insistam em embaçar os nossos olhos, que possamos ver a sua boa mão sobre nossa vida. Abra os nossos olhos espirituais para ver a tua presença conosco, Pai. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Bem, queridos, chegamos ao final de mais um culto. Espero que os louvores, a palavra tenha lhe falado ao coração, que você tenha sua esperança renovada, que todo o medo tenha sido transformado em fé. Senhor, recebe no seu trono esse culto. Visita cada leito de hospital, sara nossos enfermos. Seja com todos os profissionais de saúde, de modo especial. Faça uma visitação santa ao coração dos nossos governantes, de modo que todos se rendam aos seus pés. Nós entregamos a nossa nação em suas mãos. Oramos em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada. Que onde você colocar a planta dos seus pés, seja reconhecido como filho do Deus Altíssimo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês, Israel de Deus, espalhados na face da terra, hoje e todo sempre. Amém. Amém. Boa semana. Deus abençoe.